Fala pessoal, tudo tranquilo aí? Meu nome é Thiago e aqui é o Tanque Cheio. Primeiramente gostaria de pedir aqui para vocês se inscreverem no canal, deixar o like aí que é muito importante e deixar um comentário aí. Você sabe o que é o coxinho? Já teve problema com eles? Está tendo problema com eles? Escreve aí embaixo, deixa aí anotado pra gente poder conversar sobre isso. Bora lá pro assunto do vídeo de hoje. Pois é pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os coxins das motos, né? Principalmente aqui na Harley Davidson. Nós temos dois pares de coxim na Sportster. Se eu não me engano, também tem coxins nas Dynas e nas Tourings também da Harley, né? E falar um pouquinho sobre os coxins, os cuidados, a importância deles e os cuidados que a gente tem que ter na hora de comprar uma moto. Então, o que são os coxins, né? Os coxins são peças que sustentam o motor no chassi da moto. E aí o que acontece? Essa peça ela é feita de como se fosse uma borracha, um material firme, mas maleável. Então tem que ficar de olho nele porque com o tempo, né, ou o mau uso da moto, ele vai se deformando. E com essa deformidade ele acaba afetando algumas coisas na moto que acaba gerando um custo muito alto. Então por isso que é importante ficar bem de olho nos coxins das motos, né? Bom, vamos lá. Daí o que acontece? Já que essas peças elas ajudam a sustentar o motor no chassi da moto, por que a gente tem que levar ela muito em consideração? Porque conforme o tempo vai passando e ela vai se desgastando, ela tende a ir entortando com o tempo, né? E nessa dela ir entortando, às vezes ela faz com que a correia da moto comece a raspar na tampa, ali perto do motor. Ele acaba lateralizando a roda traseira pro lado direito ou pro lado esquerdo, né? De acordo com a tensão da correia e do desgaste, né, do coxim. E por que eu tô falando deles, né? Eu tô falando porque são peças muito caras. O coxim ele não é barato, né? E o agravante de não fazer a manutenção correta e trocar no tempo certo é que esses coxins, conforme eles vão deformando, chega uma hora que ele acaba encostando o eixo no motor da moto. E aí começa a fazer uma raspagem ali também. Então assim, pode ocasionar uma deformidade na parte interna do bloco do motor. Eu não preciso nem falar, isso vai sair caro, né? E outras coisas também, né? Lateralizar a roda. Aí a roda começa a raspar no parafuso, pode cortar a roda, pode estragar a correia também não é barato. E uma correia aí bem cuidada, ela dura, se eu não me engano, pelo manual até 100 mil quilômetros. Então é importante ficar olhando direitinho os coxins, ver se não está muito deformado. Se eu não me engano, no manual da moto fala que a cada 40 mil quilômetros tem que verificar se não tem que ser feita a substituição dos coxins. Aí por que eu tô falando disso? Tô falando porque assim, às vezes você vai comprar uma moto usada e você não sabe o histórico da moto e tal. Pensa só, é só saber se trocou óleo ou não. É só saber se o cara não caiu. E não é bem assim. Coxinho desse aí, se você for ter que fazer a substituição,
além do preço alto do coxim, a mão de obra também é cara. E assim, é até justificável esse preço alto da mão de obra dos coxins, porque tem que desmontar a moto praticamente inteira para poder ter acesso. Bom, para ilustrar melhor, produção, coloca na tela aí a imagem dos coxins. Bom, então, bora lá. Tá vendo aí nessa imagem? Essa imagem foi retirada do manual da moto. Aí ela mostra aí o motorzão, os 2 cilindros, e tá vendo aí esse número 8, tá até circulado em vermelho aí. Então, essas 2 pecinhas aí são os coxins. Tá vendo que ela fica bem na base do motor ali na parte dianteira. Esse aqui fica na base dianteira do motor. Ele fixa ali na parte dianteira e ele sustenta grande parte do peso do motor. E nessa segunda imagem aí, ele mostra os coxins traseiros. Esse número 18 aí está circulado em vermelho. Ele acaba por estabilizar aí o motor na parte traseira também. Ele absorve um pouquinho do peso, não tanto igual os dianteiros, mas ele absorve parte do peso do motor. E você pode ver também que do lado do coxinho aí circulado tem uma chapinha que vai apoiada e um material roliço aí no meio do cilindro, que é o eixo que vai aí dentro. Então o eixo não tem contato direto com a carcaça do motor. Só que conforme o desgaste do coxinho, ele acaba raspando. Por isso que eu falei pra vocês ter esse cuidado com a manutenção periódica desses coxins. Também queria falar pra vocês que assim, eu já tive uma outra Sportster e eu tive que fazer esse serviço do coxinho. Eu não tinha conhecimento, né, de nada, né? Na verdade a Sportster anterior que eu tive foi a primeira Harley que eu tive, então eu não tinha muita noção assim da manutenção da moto. O que acontece? Um belo dia eu percebi que o pneu traseiro tava meio esquisito na hora que eu freava, na hora que eu saía. E aí eu descobri que levei num mecânico e descobri que eu tava com problema no rolamento da moto. Ele não mexia com Harley, né? Também não culpo ele não mexia com Harley, fez as substituições dos rolamentos. Beleza. Daí, por ele não ter esse conhecimento, ele não conseguiu ajustar também direito a tensão da correia, uma série de coisas. E beleza, fui pra casa. Com o tempo eu comecei a perceber um barulho estranho na moto. Olha essa paisagem, cara. Top. Então, aí com o tempo eu comecei a perceber que tava raspando a correia na tampinha lateral ali, né? E aí eu desci da moto, fui olhar. Aí eu falei, vou levar num lugar especializado, né? E aí veio a facada. Só os pares de coxim eu paguei 1.000 e tralalá, mais 2 pau, quase 2 pau de mão de obra. E aí ele fez a substituição, né? Eu deixei a moto lá, né, pra fazer o serviço. Fui pra casa. Daí o mecânico me ligou. Thiago, estamos com um problema aqui. Aí eu falei, o que aconteceu? Eu tinha tomado a paulada, né, do orçamento. Ele, o coxinho tava tão zoado que comprometeu aqui a base da carcaça do motor, cara. Eu falei, nossa, mas daí o que a gente faz nesse caso aí? Ele falou, nesse caso aqui a gente vai ter que fazer 2 serviços. Um de usinagem no eixo, que danificou. Que aí no caso eu faria a substituição do eixo, ou eu faria essa usinagem. E também teríamos que fazer a usinagem na parte interna
Bom, no final das contas não saiu um serviço barato, né? A gente conseguiu corrigir o problema. Ficou bem caro o serviço, não lembro quanto, mas ficou muito caro. E aí o toque que eu queria deixar pra vocês é: vai pegar uma moto usada aí. Primeiro, tá com quantos quilômetros rodados? Ah, tá com 30 e tralalá, 30 e poucos mil. Pô, tá novinha, não sei o que, tá bonitinha, procedência, óleo trocado. Pois é, meu amigo, o manual fala que você tem que fazer a substituição lá pros 40 mil quilômetros. Então você já sabe que vai ter esse servicinho aí pra fazer. E que não é um serviço que dá pra você empurrar com a barriga, você não pode deixar muito pra frente. Como eu falei, na outra moto que eu tive, eu quase me lasquei. Quase me lasquei não, me lasquei, né? Então, vai comprar uma moto próximo dos 40 mil, já tem que fazer essa perguntinha aí. Se pegou uma moto com 50, 50 e pouco, mesma coisa. Às vezes esse cara nem sabe dessa manutenção ou não quis fazer, eu já queria vender para não fazer essa mão de obra, então você tem que perguntar. E o outro cuidado que tem que ter é na hora que você vai fazer a substituição do óleo do motor da moto, né? O que acontece? Quando a gente vai fazer a substituição do óleo e vai fazer a retirada do filtro de óleo, ele cai muito óleo por ali. Então o certo é você usar a ferramenta adequada para poder fazer a retirada, a drenagem do óleo ali sem que ele caia no motor, porque o óleo caindo ali, melando ali os coxins, que o coxim fica logo embaixo ali, né? Os coxins dianteiros, que eu mostrei na foto anterior para vocês. O óleo ele tem algumas substâncias que vai antecipar essa deformidade dos coxins, né? Então tem que tomar muito cuidado ali de não deixar cair óleo em cima dos coxins na hora que for fazer a substituição do óleo. Então, o que eu queria falar hoje para vocês era isso aí. Muito cuidado dos coxins, muito cuidado na hora de fazer a compra da sua moto aí. É importante saber se foi feita a manutenção certinha, porque senão o serviço sai bem caro. Beleza, pessoal? Bom, o vídeo de hoje era isso aí mesmo. Era mais para dar esse alerta. Então, se foi útil para você aí, curte, compartilha com seus amigos aí, os motorriders, para que todo mundo tenha ciência disso aí, beleza? Então é isso, curte, compartilha, se inscreve aí no canal para dar uma fortalecida. Valeu, motor. Não, pô, a Harley não treme não, pô. É impressão. Treme nada.